Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Estamos chegando, né, na nossa nona aula de geometria plana, né? Estamos bem avançados já. Espero que todos estejam aproveitando muito bem as nossas aulas. Eu estou gostando bastante de gravar esses vídeos para vocês. Vamos ver se eu sigo. Temos novidades em breve. A gente vai ter aula de lista de exercício completa, né? Eu vou resolver ela aqui em vídeo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar hoje o nosso primeiro assunto de geometria espacial. Nós terminamos geometria plana agora que eu me liguei. Vamos lá então. Então, o que seria, né, aqui o nosso slide tradicional. O que seria então, pessoal, desculpem, a nossa geometria espacial? A geometria espacial é aquela área da matemática que estuda as figuras em 3 dimensões, né? Lembrando que quando a gente estava na geometria plana, a gente estudava os nossos polígonos, né, bidimensionais, tudo no plano, tudo no papel. Agora a gente vai começar a estudar quando eles saem para fora do papel, quando nós temos geometria espacial, quando eles são no espaço. A gente consegue, nosso cotidiano, nosso dia a dia, ele é basicamente geometria espacial, né? A gente consegue ver tudo em 3 dimensões. Então, que é o que acontece, né? As nossas figuras em geometria espacial, elas são figuras tridimensionais. Elas têm comprimento, largura e altura. O foco mais interessante, né, que tem maior interesse no nosso estudo, nesse caso, é o conceito de volume, pessoal, que é o quanto eu consigo completar para encher este recipiente, para encher o quanto eu consigo colocar de qualquer coisa para completar este recipiente. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa PET de Coca-Cola, o volume é o quanto de água eu consigo colocar para completar a litragem da garrafa. Tá certo? Então aqui tem um exemplo básico, né, de uma figura tridimensional que a gente conhece, que é o cubo, né? Em especial a gente tem esse jogo que se chama Cubo Mágico, que acredito que todos conheçam. Então o que acontece? Antes propriamente da gente partir para as nossas figuras, né, de geometria espacial, né, a gente vê o cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro. Primeiro a gente vai estudar os poliedros, pessoal, para a gente fundamentar a nossa base de estudo, né? Os poliedros, eles são sólidos geométricos limitados, né, que tem um número finito de polígonos planos, que cada face, né, ele é dividido dessa forma, né? Aqui a gente tem ele estático, mas aqui do lado a gente tem essa animação que mostra todas as possibilidades de lados que ele tem. Nesse caso são 6, né? Então o que acontece? Cada segmento de reta, a gente tem aqui, ó, na frente a gente tem uma face. Todos esses lados a gente chama de faces, né? Nesse caso, este polígono em especial tem 6 faces. O que acontece? Cada face é uma figura plana que a gente viu lá da geometria plana. Então aqui eu tenho aqui a minha face é um quadrado. Então o que acontece? O quadrado tem 4 lados. Então a gente tem que cada face apresenta também as suas arestas. E a junção de cada 3 arestas, aqui nesse caso, é um vértice. Então um poliedro, ele é composto de vértices, faces e arestas, tá? Esse desenho simboliza bem, e aqui essa animação mostra como a gente tem essa ideia da tridimensionalidade. Mas não existe somente, né, o cubo aqui de poliedro. A gente tem alguns outros poliedros que vocês podem enxergar aqui nesse círculo, né, neste carrossel de poliedros, que eu consegui encontrar essa animação. Então a gente tem diferentes poliedros, a gente tem um tetraedro, a gente tem, enfim, vários outros tipos de poliedros. Aqui tem algumas não animações, né? Aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrangular. Se vocês olharem de frente esse poliedro aqui, ó, ele é o nosso trapézio, só que agora de forma tridimensional. Aqui o nosso cubo e aqui um outro tipo de poliedro que a gente vai discutir agora. Então os poliedros, pessoal, eles, como a gente tinha lá nos polígonos
côncavos e convexos, os poliedros também têm algumas classificações. Os poliedros eles podem ser convexos ou não convexos. O que são poliedros convexos, pessoal? É que dado uma reta qualquer, se eu passar essa reta em qualquer cortando duas faces do meu poliedro, posso passar uma reta aqui, posso passar uma reta aqui. Se eu passar essa reta e ela, no momento em que ela entrou no nosso poliedro e saiu, ela simplesmente ficou dentro do poliedro, todas as suas partes, ela é um poliedro convexo. E se caso eu passar uma reta e em algum momento ela sair fora do poliedro novamente, ela vai ser um poliedro não convexo. Então, ó, poliedro convexo é todo aquele que, dado qualquer reta não contida em uma das faces e nem paralela a ela, corta os planos das faces em no máximo 2 pontos. Então, o que vai acontecer? Se eu corto, é a mesma ideia que a gente tinha lá dos côncavos e convexos, só que aqui eu traço uma reta tridimensional no plano tridimensional e ela corta somente 1 e 2 e não sai de dentro do poliedro. Já esse segundo caso, se eu traçar essa reta, eu consigo ver que daqui até aqui ela está fora do poliedro e ela volta a entrar novamente. Então, ela é um poliedro não convexo. Outra característica muito importante também dos nossos poliedros que a gente tem que levar em consideração são em relação aos nomes, né? Os nomes já nos dizem muita coisa, né? Então aqui a gente tem um tetraedro, né? O que ele vai dizer? O nome nos diz o número de faces normalmente. Então o que a gente tem? Se é um tetraedro, tetra 4. Então ele vai ter 4 lados. No momento que eu abrir este tetraedro, eu vou conseguir encontrar este tipo de figura. Isso se chama planificação, que é onde esse pontilhado é onde nós temos que dobrar novamente e a gente vai encontrar esta figura. Então eu consigo pular daqui para cá e fazer isso aqui virar isso aqui. Então com isso eu tenho o tetraedro que tem 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. Outro exemplo que a gente também tem é o hexaedro, né? Eu não vou interpretar feio essa figura aqui, tá? Fiquem na de vocês. Calmem, aguentem o coração. Se eu abrir o hexaedro aqui, eu vou encontrar algo deste tipo. Hexaedro tem hexa de 6, então ele tem 6 faces quadrangulares, 8 vértices e 12 arestas. Isso aqui é um octaedro, porque o que eu tenho? 4 faces nessa pirâmide em cima, mais 4 faces nessa pirâmide embaixo. Se eu abrir o meu octaedro, eu vou encontrar algo deste tipo. Então eu tenho 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. Vocês podem contar, vocês vão encontrar exatamente estes valores. Aqui, né, a gente tem esse outro caso, que é o icosaedro. Lembra lá os nomes que a gente viu em geometria plana? Vale também para cá, mas com essa terminação edro, né? Então, o icosaedro tem 20 faces. E aí, se a gente planificar o icosaedro, a gente acha algo desse tipo, que é bem complicado já de fazer dobradura, né? Mas a gente tem o quê? 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas, tá bom? Agora a gente entra ali, tá? Tu me mostrou ali, Yuri, número de faces, arestas e vértices. E aí? Como que eu faço para calcular se eu tenho algumas informações faltando? Então, um cara lá, não é Euler, tá, pessoal? Não leiam Euler, por favor. Cada vez que vocês lerem Euler, morre um panda na China. Não. Não. Tá bom? Não leiam Euler. É relação de Euler. Tá bom? Relação de Euler. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Euler conseguiu achar uma relação entre vértices, faces e arestas, de forma que a gente consegue calcular ou o número de faces, ou o número de vértices, ou o número de arestas, dado
duas informações. Por exemplo, eu acho o número de arestas se eu sei vértices e faces. Eu sei o número de faces se eu sei o número de vértices e arestas. Eu sei o número de vértices se eu sei faces e arestas. Isso aqui é uma relação bem legal de programar, até não é difícil, bem fácil. Eu acho legal quem tiver interesse em fazer, né, um código em que você dá algumas informações e ele responde uma dessas três. Bem interessante, por sinal. Né, é uma relação tranquila, sem problemas, tá bom? Outra relação muito interessante que a gente também precisa saber é a relação à soma dos ângulos das faces dos nossos poliedros. Então, o que que acontece? Soma dos ângulos das faces vai ser igual a número de vértices menos 2 vezes 360, tá? Essa é uma relação importante, vamos guardar essa informação. Então, para finalizar o nosso estudo sobre poliedros e relação de Euler, vamos fazer esses 4 exercícios aqui. Dá aquela pausa, toma aquele café, copia os exercícios aí no teu caderno e vamos resolver, tá bom? O nosso primeiro exercício diz o seguinte ali, né? Que a gente tem um poliedro convexo que ele é formado por 4 triângulos, certo? E por um quadrado. Ele quer saber quantos vértices e arestas tem esse poliedro. Então, quantas faces de um triângulo apresenta 3 arestas, certo? Cada triângulo, 3 arestas, e com isso, e nesse problema eu tenho 4 triângulos. Eu tenho um quadrado, né, que tem número de faces de quadrado. Eu tenho o quadrado tem 4 arestas e eu tenho 1. Então, para descobrir o número de arestas, pessoal, eu tenho que multiplicar o número de arestas pelo número de figuras, somar essas duas e dividir por 2 para não ter o problema da repetição, como a gente tinha lá no número de diagonais. Então, 4 vezes 3 mais 4 vezes 1, 16, dividido por 2. Então, eu sei que no meu problema vai ter 8 arestas. E como que eu sei o número de faces? O que que tem? Eu tenho 4 triângulos, então eu tenho, né, 4 faces aqui, e eu tenho um quadrado, então eu vou ter uma face aqui. Então, com isso, eu tenho um total de 5 faces. E aí, usando a relação de Euler, a gente vai conseguir descobrir o número de vértices da seguinte forma: V mais F igual a mais 2. Isolando V, a gente acha que o número de vértices é 5. O problema nos pediu o número de arestas, nesse caso aqui 8, e o número de vértices 5. O segundo exercício é um pouco parecido, só que agora eu tenho 8 triângulos e 4 quadrados. Vamos voltar lá. Então, olha aqui comigo. Eu tenho triângulos, eu tenho no triângulo, cada triângulo tem 3 arestas, eu tenho 8 nesse problema. Eu tenho quadrados, que tem 4, cada quadrado tem 4 arestas, eu tenho 4 nesse problema. Então, para descobrir o número de arestas, vão ser o quê? 3 vezes 8 mais 4 vezes 4 dividido por 2, que vão dar 20 arestas. As faces, eu tenho 8 faces de triângulos e eu tenho 4 faces de quadrados. Então, no total são 12 faces. Usando a relação de Euler, eu consigo descobrir o número de vértices. Isolando aqui, vértices mais 12 igual a 20 mais 4, que foram os valores que a gente encontrou. Então, o que vai acontecer? 22 menos 12 dá 20. Então, o que a gente tem? O número de vértices é igual a 10. No nosso terceiro exercício, ele diz assim, num poliedro convexo, o número de arestas é 12 unidades maior que o número de vértices. Calcule o número de faces. Então, vamos ali ver. Então, se o número de arestas ele excede o número de vértices em 12, então eu sei que arestas são iguais a 12 mais V. Se tivesse excedido em 2, seria 2 mais V. E assim por diante. Então, se a gente for na nossa relação de Euler aqui, e a gente substituir onde tem A por aquela relação, então vai ficar o quê?
V mais F igual a 12 mais V mais 2. Resolvendo aqui, a gente vai ter de novo, ó, V mais F igual a 12 mais 2, 14 mais V. O que eu quero saber é o número de faces, certo? Então, ó, se esse V está somando, ele passa para lá subtraindo. Então, V menos V mais F igual a 14. Duas coisas iguais com sinal diferente se anulam, então o número de faces é igual a 14 e a gente resolveu o nosso problema. No último exercício, ele diz assim, ó, um poliedro tem 32 arestas e 10 faces. Qual é a soma dos ângulos das faces deste poliedro, então? Para resolver esse problema, a gente vai usar esta relação. Só que eu não tenho o número de vértices, certo? Mas eu acho ele com a relação de Euler, porque eu tenho o número de faces e o número de arestas. Substituindo aqui na fórmula, então eu sei que vértices vai ser igual a vértices mais 10 é igual a 32 mais 2. Então aqui vai dar 34, esse 10 eu passo para cá negativo, então o número de vértices vão ser 24. Volto para a minha fórmula original, onde tem V, substituo por 24, vai ficar 24 menos 2, que é 22, 22 vezes 360, 7.920. É isso. Espero que todos tenham conseguido entender esses exercícios. Relação de Euler não é tão complicada, é mais a parte de interpretação dos problemas, tá? Caso tu tenha tido algum problema para entender o exercício, volta ao vídeo, tenta mais uma vez, e se caso não deu, me escreve, sem problemas, eu tô aqui para te ajudar. E logo mais, cuida o que é acadêmico, que vai ter lista de exercícios sobre isso lá. É isso, feito, tchau!